Boa tarde para todos que nos acompanham mais uma vez aqui pelo estúdio da 89. A gente está aqui hoje para dar uma notícia que não é tão nova, mas ela se renova. A notícia é de que a jararaca continua viva, mais viva do que nunca. Só que essa jararaca não está indignada, não está brava, pelo contrário, ela está alegre. Aliás, já nasceu alegre. Estou falando da jararaca alegre. Quem conhece o nome já associa a um monte de coisa boa da nossa história, da nossa sociedade, do nosso modelo, do nosso estilo de vida. E quem não conhece vai se interessar um pouquinho agora, porque às vezes, recebendo aqui o Camilo Lucas, eu me confundo, Camilinho, perguntando, e as pessoas me perguntam, os mais jovens, né, que são muitos, né, bastante, que nos perguntam, imagino que é você também, afinal, o que é a Jararaca Alegre? O que foi a Jararaca Alegre? A Jararaca Alegre, na minha leitura, ela foi um jornalzinho que começou com o mimeógrafo. Do mimeógrafo ela virou jornal, depois virou revista e agora está virando DVD. Mas ela, antes de mais nada, ela virou história, né? Mas ela continua sendo história. Porque é uma publicação que o Camilo faz com, obviamente, acompanhamento de outros elementos ligados à vida estudantil caratinguense, ligados ao jornalismo. E esses meninos fizeram história, literalmente, quando eles construíram esse enredo de uma fatia, de um recorte de tempo, de um recorte de modo de vida, que é muito interessante. A Jararaca Alegre, agora, ela foi criada em 1975, o Camilo vai ter a oportunidade de confirmar isso, e ela vai estar agora no dia... amanhã, não é isso? Não, sábado. É sábado? Sábado, dia 22, sendo lançada em DVD. Na verdade, segundo o convite aqui, trata-se de um box contendo um filme, um show e um livro. Se dizer que a Jararaca já foi livro também, né? Então ela passou por todos esses caminhos, por todas essas etapas, para se constituir, como eu disse, numa espécie de documentário, não é, recente da nossa vida social. Ela teve uma origem lá no Colégio Estadual, é isso, Camilinho? Sim. Foi eu e alguns colegas meus, a gente estava na 7ª série, a gente já vinha fazendo um outro jornalzinho que era ligado ao Grêmio Estudantil do colégio, né? Isso em 75. Em 75. Aí esse outro jornalzinho ele era mais voltado assim para as coisas da escola, para literatura, Um movimento interno, né? folclore. Não, era coisa, tipo assim, valia nota, né? Sim. Aí nós começamos a fazer valendo nota e tal, aquele negócio deu, e eu fui convidado porque eu era o desenhista da sala, né? Quando eu vi, eu tomei gosto, mas aí eu senti que aquele jornalzinho estava meio engessado, a gente tinha que dar satisfação para os professores, para o Padre Otto, para o Frei Carlos. A gente queria fazer... Professor Armando. E a gente queria fazer uma coisa mais pasquim, mais revista Med. Sim. Foi aí que surgiu a Jararaca Alegre. Foi uma dissidência do O Curupira, que era o outro jornalzinho. Sim. Eu tenho que perguntar, acho que inevitável, porque a mim também me falta a informação. Por que o nome Jararaca Alegre? A curiosidade que todo nome de banda desperta, né? Todo nome de livro. Por que Jararaca Alegre? Quando o pessoal pergunta isso pra mim, eu me sinto John Lennon quando eles perguntavam, mas por que The Beatles? Porque Beatles não era nada, né? Tipo assim, ele inventou aquela palavra. Agora, Jararaca Alegre é porque precisava de ser um nome engraçado. O primeiro mesmo que a gente fez quando resolveu... Não teve nenhum fato, nenhuma pessoa que inspirou o Jararaca? Teve o Walt Disney. Se fosse atualmente, com certeza haveria um autor intelectual, mas agora, naquela época... Quando eu estava buscando o nome, que a gente já vinha fazendo... Nós fizemos umas 3 edições com outro nome, que foi Um Barato que Não Sai Caro. Mas era um nome grande... Extenso. Tipo assim, metido, engraçado. Sem ser. Aí eu estava lendo uma revistinha da Disney, daquelas que tinha o Tio Patinhas e tal. Aí uma história das bruxas, a Maga Patológica e a Madame Mim. Sim. Elas sempre tinham aqueles eventos que elas participavam, que era a Convenção das Bruxas. Sim. E aí nessa historinha, a convenção ela ia acontecer numa cidade que chamava Jararaca Alegre. E daí veio o nome. Aí rapaz, Jararaca... Se eu lembro direitinho a cena, quando eu estava lendo, as duas voando na vassoura delas,
e uma nuvem com uma placa com a seta, Jararaca Alegre a tantos quilômetros. E daí você se inspirou. Eu queria achar essa revistinha. Pois é, mas bem, o fato é o seguinte. A Jararaca Alegre, a partir de então, de uma ideia de estudantes do Colégio Estadual, saudosa época do Colégio Estadual, acabou se tornando, como eu disse, um registro histórico de muita coisa em Caratinga. Né? Registro histórico mesmo, do modo de vida, das posições políticas e etc. e tal. Por exemplo, neste anúncio, neste convite que gentilmente o Camilo nos fez para esse lançamento, ele fala do box contendo um filme com show e livro sobre a história da revista desde quando foi fundada. O filme é um documentário. Por si só aqui já tem um resumo. Traz imagens da nossa juventude, a do Camilo, 5 anos anteriormente à minha, mas que eu peguei uma rebarbazinha também, né? Que nós vivemos isso mais intensamente lá nos anos 70. O dia a dia do Colégio Estadual, que foi um ícone da nossa época, né? um criador assim, de personalidades. A subida da Pedra Itaúna, os encontros de jovens no seminário, né? Naquela época do movimento dos foi quando surgiram os clubes de jovens, cursilhos de cristandade, que foi outro momento efervescente também. Eu acho que os grupos de jovens foram assim, fruto desses cursilhos, né? Cursilho de cristandade, Os cursilhos eram o pessoal mais velho. Meu avô mesmo era cursilista. É verdade. Ele fala aqui, por exemplo, os desfiles do aniversário da cidade, né? Que hoje a internet nos trouxe esse presente de resgatar muita coisa. Os desfiles eram um momento antológico na vida de todos nós. As baterias dos colégios, aquilo tudo. Ele fala aqui também das festas como os Anos Dourados, que eram festas, o Tchap-Tchap, que marcaram também muitos anos. E ele fala aqui de uma coisa interessante. O Festival de Música Popular de Caratinga, o FEMPOC, que ultrapassou as fronteiras do estado e até do país, né, trazendo atrações internacionais aqui para Caratinga. E as eleições no Centro dos Estudantes, que também foram assim um divisor de águas. Isso tudo acontecendo no auge do regime militar, não é? Mas não havia um viés muito ideológico partidário, não. Era mais anárquico, não é, Camilo? Era mais anárquico. Não era esse o sentido? Vocês queriam era festejar no meio disso tudo, né? A ideia basicamente era essa. No meio disso tudo, a gente fazia tudo virar festa. Era muito divertido viver em Caratinga na minha adolescência. Sim. Agora, isso tudo que a gente está pondo aí, eu citei porque... Vai estar no DVD. Nós temos imagens. Imagens sim. em Super 8, da época dos anos 70. Ninguém tinha filmadora. Né? Celular, ninguém imaginava que ia andar com a câmera dentro do bolso, muito menos que ia ter uma câmera... O Moacirzinho, filho do seu saudoso senhor, né, Moacir de Matos, ex-prefeito, ele próprio vice-prefeito, ele te resgatou também algumas imagens de Super 8, muito interessantes aqui da época. Tem umas coisas assim, obviamente mais voltadas para a atividade política do seu Moacir, do grupo dele. Mas foram as únicas imagens de Super 8 que eu tive a oportunidade de ver e interessantes. Vocês têm isso, então? Temos, porque na época, um dos nossos colegas, na verdade, ele era irmão de um colega meu, né, que é o Jorge Casarolo, tinha uma filmadora. Ele era irmão do Cláudio, o Cláudio que era da minha turma. O Jorginho, eu conheci ele, você acha que ele era mais velho, então ele era da turma do segundo grau, vamos dizer assim, e ele tinha filmador. Então, nas imagens que a gente conseguiu com ele, tá a turma mais velha, nós não estamos nela, mas Sim. A gente estava por ali. E tem toda essa movimentação do FEMPOC. O FEMPOC não tem imagem não, Sim. Mas, né, assim, espero, mas tem Colégio Estadual, por exemplo, lá dentro do Colégio Estadual, o último dia de aula, todo mundo assinando a camisa do outro, os professores lá no meio, Padre Otto vira pra câmera, fica de costas, assim, dá um tapinha na careca, porque todo mundo ficava zoando ele. Não, na minha época, pelo menos, não sei na sua, era usual desenhar a careca do Padre Colombo, do Padre Otto, que era muito fácil, era desenhar uma bola, puxava de lado assim, todo mundo. Que era aeroporto de Mosquito. Todo mundo sabia desenhar a careca tá rindo lá em cima. do Padre Otto, com certeza. Então ele mesmo zoou isso, ele viu, na hora que ele né, que estava sendo filmado, ele virou e fez assim, né, careca. Tá essa cena, lá tá lá o professor Jairo Grossi, antes de ser escola. Quando ainda era professor mesmo. E que professor, né? Que simpatia, Jairo, além do conhecimento de inglês, a maneira como o Jairo fazia as coisas acontecerem dentro de sala. Bem, teve a carnaval de clube, né? Enfim, tudo isso está contido lá no box. Tá, porque a gente tentou registrar, principalmente, a época da nossa juventude, quando a gente fazia
jornalzinho e quando ele virou um porta-voz dos estudantes. Ele começou lá no estadual, mas rapidinho já estava circulando no Nossa Senhora do Carmo, Colégio Caratinga e no Nossa Senhora das Graças. E não sei como, porque eram 50 exemplares, né? Porque mimeógrafo não dá muita cópia, né? A cópia vai ficando apagada. Muita gente que está nos ouvindo não tem a menor ideia do que é mimeógrafo, né? Assim como nós não temos algumas ideias sobre alguns aspectos da tecnologia moderna, né? Ainda não chegamos lá. Mas o mimeógrafo era impresso, que eu adorava ir ver o pessoal fazer a impressão em mimeógrafo na manivela. Lá e era sempre na diretoria do colégio, da secretaria do colégio, porque ele era feito no álcool. Então aquele cheirinho do álcool já me causava alguma coisa assim de agrado, que eu não sei exatamente o que. Eu fiz mais ou menos umas 60 edições da Jararaca Alegre nesse sistema aí. Eu acho que isso explica muita coisa. Com certeza. Bem, Camilinho, mas você vai fazer um grande acontecimento, vai fazer um evento para poder registrar tudo isso. Você vai ser no sábado e num outro Templo da Saudade, que é o Cine Itaúna, que foi resgatado. Que coisa maravilhosa. Foi muito legal. Inclusive, até eu preciso agradecer um dos principais colaboradores dessa produção, que é o Natan Vieira, que a ideia foi dele. Ele falou, Camilo, porque a gente, assim, eu iria fazer cinema na praça, né? A gente tem lá disponível um telão da Rede Doctor, muito bom, por sinal tem 10 metros, perfeito para cinema na praça. Mas o Natan falou, Camilo, e o Cine Itaúna, só? Será que a gente não conseguia fazer lá, não? E futuquei. Acabou que vai ser lá, nós vamos exibir na tela do cinema, então, nós fazer aqui um agradecimento ao Danilo, que é o cara que resgatou essa preciosidade para Caratinga, com coragem, com ousadia, com riscos, porque quando ele esteve aqui com a ideia preliminar de retomar a atividade do Cine Itaúna, ele falava das experiências que ele teve no sul da Bahia, aqui no norte de Minas, e apostando tudo, e a gente questionava, mas diante dessa desmotivação que tem hoje a ida ao cinema por tantos fatores, você não está na contramão, disse, não, mas eu gosto, meu pai gostava, e a ideia está lá. Já esteve lá? Já viu alguns filmes? Todos que passaram até hoje lá. Que maravilha. Só o primeiro que eu não fui porque eu já tinha visto quando estreou Os Vingadores. Nos economizou bastante gasolina de ter que ir em Patinga para ver. Eu ia. Sempre quando tinha uma estreia legal. Então, Camilo, vai ser no Cine Itaúna. Nesse sábado agora, dia 22. 15 horas, a gente começa uma tarde de autógrafo, bater papo e tal. E às 16 horas nós vamos exibir o filme no cinema. O filme é esse documentário? É o documentário que se chama O DVD da Jararaca Alegre, é o nome dele. Sim, vai estar lá e também nesse box que estará à venda por R$30, confere? Você tem também um livro, a revista, é um isso, livrinho é um mesmo, conjunto. é um livro do tamanho do DVD mesmo. Então, e tem um show também incluído nesse DVD, que se chama Roda de Viola, onde a gente registra as músicas do Ronaldinho Calazans, do Zé Badi, do Flávio Boca, minha, as músicas que a gente fazia para poder participar dos festivais. Nunca ganhamos, nunca registraram essa música, ninguém nunca registrou. E elas iam morrer, né? Porque, por exemplo, Ronaldinho já morreu, Badi já morreu. Sim. Então nós registramos pela primeira vez essas músicas. Daí, gente, quero fazer aqui de público, então, eu próprio, um convite ao pessoal da nossa geração, digo nossa, tomando licença, que é o Camilo, pela pequena diferença de idade, para resgatar tanta saudade, quanta coisa boa, como você bem disse, era muito bom, era muito alegre viver em Caratinga, e acho que aqueles que não conhecem deveriam ir lá para conhecer. Gostei de ouvir você dizer que o Natan Vieira está interessado, o Natan que é de uma geração bem mais nova, mas ele está ligado ali ao pessoal da Docto, com o Casarão das Artes, que resgatam muita coisa também. Pessoal bacana, faz um trabalho. Eu acho que não é viver de saudade, não é viver de lembrança, não, mas é valorizar isso para a gente projetar melhor para frente. É valorizar a história, os nossos arquivos lá, porque a Jararaca Alegre, sem querer, ela virou a historiadora da minha geração. Com certeza. Então tem coisa demais lá. Eu tive que analisar 50 horas de imagem, mais ou menos, para tirar 1h30. Deu dó, dava para fazer minissérie. Cada assunto desses aí, fazer um só para ele. Quem sabe uma segunda edição, uma terceira, né? E acho que aqueles que prezam pela história de Caratinga deveriam estar dispostos a contribuir também. E principalmente quem estava lá, né? E vai gostar de ver. Você vê. Camilinho, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. E no meio de tanta alegria,
queria tirar só um minutinho final para fazer um registro triste, também ligado à história de Caratinga. Estive hoje lá no velório do nosso querido José Carlos Gomes, meu xará, meu ídolo, o Cacau. O Cacau, goleiro do Caratinga, que tanta alegria proporcionou. O Cacau, ser humano querido por tantos, né, como funcionário público da Prefeitura Municipal. Cacau, literalmente, né, quase 2 metros de altura. Todo sentido, uma figura muito amada, muito querida. Já estava padecendo de uma doença há muito tempo, com dificuldades, inclusive na reta final agora. O Cacau nos deixou, está sendo sepultado nesta quinta-feira. E eu tive a oportunidade de ir lá encontrar alguns dos craques que com ele compartilharam do momento áureo que foi também do futebol em Caratinga, que coincide mais ou menos com essa data aí, os anos 70, né? Então a gente que deixa esse registro triste aqui também pelo falecimento do Cacau. Obrigado, Camilo, sucesso, tá? Grande Cacau. Obrigado, Zé Carlos, muito obrigado mesmo. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, Gazela.